Oi pessoal, aqui quem fala é Léo e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai estar fazendo um tutorial dessa boina aqui de crochê e eu espero que vocês gostem e entendam. Sobre essa boina eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre o ponto que a gente utiliza para fazer ela. Para quem é muito iniciante no crochê, talvez não reconheça esse ponto aqui, mas ele é chamado ponto pipoca. Eu quero dar uma breve ensinada para vocês nos pontos que eu vou usar para esse vídeo. Então, se você já conhece os pontos básicos do crochê, você pode pular para esse minuto aqui. Mas eu vou basicamente ensinar para vocês como fazer corrente, círculo mágico, como fazer, gente, perdoa minha voz, como fazer meio ponto alto, como fazer ponto baixo, ponto baixíssimo e meio ponto alto juntos, né? Que é justamente esse ponto pipoca aqui. Gente, eu optei por pegar uma linha bem mais grossa da que eu uso no vídeo, né? A que eu uso é a linha Charme da Círculo, ó, a comparação dos fios. Bem mais grossa, mas é pra vocês verem mesmo com bastante, assim, sabe, precisão. Bom, o círculo mágico, na verdade a primeira coisa que eu vou ensinar vai ser a coisa mais básica, que são as correntinhas, vamos lá? Ó, pra fazer as correntinhas, primeiro você vai precisar fazer um nó. Então, você vai esticar a linha aqui, passar a agulha dessa forma, você só copia, tá, gente? E segurar aqui. Então, você vai dar uma laçada, ó, a laçada é assim. E passar por dentro e travar. Puxa bem. E aí você vai laçar de novo. Isso aqui é uma corrente. Cada laçada que você der vai ser uma corrente. 2 correntes, 3 correntes, 4, 5, 6 e daí por diante. Isso aqui é a corrente. Para essa boina a gente não vai começar com corrente, a gente vai começar com círculo mágico. Então a gente vai pegar aqui esses 2 dedinhos, ó, o dedão aqui, esses 2 dedinhos. Vai colocar a linha aqui nesses 2 dedinhos e vai segurar com o dedão. Você vai girar os dedos e passar a linha por cima, formando esse X aqui. Então, você vai pegar a agulha, passar por baixo, ó, você vai pegar a agulha, passar por baixo dessa primeira e pegar a segunda parte. Daí, você vai puxar e vai fazer isso aqui. Vou fazer de novo, tá, gente? Pra fazer o círculo mágico, vocês vão pegar esses 2 dedos, mais o dedão. Vai botar a linha aqui, vai apertar com o dedão, né? E vai girar esses dedos, pegar a linha e fazer um X por cima aqui. Fica dessa forma. Vai vir com a agulha, passar por baixo da primeira e laçar a segunda. Girar. E você vai ter esse círculo e essa curvinha aqui. Você vai fazer como se fosse uma corrente. E esse vai ser o nosso nó. E aqui é o círculo mágico. Aí vão ter vários tutoriais que você vai fazer vários pontos dentro desse. Você pode fazer ponto baixo dentro do círculo mágico. Você pode fazer um ponto meio alto, um ponto alto. Certo? E por aí vai. Nesse caso da boina, vamos voltar aqui para nosso nó. Nesse caso da boina, a gente vai estar começando o nosso círculo mágico com 2 correntes, mas sempre no início a gente vai fazer 2 correntes, então vai equivaler a um ponto aqui já. Então a gente vai fazer só 2 meio ponto altos juntos. Depois do primeiro ponto, a gente vai começar a fazer 3 meio ponto altos juntos. Então lembre-se que a gente só vai fazer 2 meio ponto alto quando a gente for iniciar a carreira. Então a gente
vai passar a linha e vai introduzir no círculo mágico, puxar. Isso aqui é um meio ponto alto. Eu finalizaria ele puxando isso aqui por dentro de todas as 3 argolas. Só que como eu vou fazer junto de mais um meio ponto alto, eu não vou passar e vou fazer como se eu estivesse indo fazer mais outro. Daí, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 curvinhas. Você vai passar por dentro de 4 dessas 5 curvas. E aí vai te sobrar 2 curvas. E aí você passa por dentro das 2. Isso daqui é o nosso ponto. São 2 pontos, 2 meio ponto altos juntos, laçados juntos no final. E aí a gente vai estar sempre fazendo também uma correntinha para cada ponto que a gente vai fazer. Então, nesse início, se eu não me engano, a boina começa com 8 desse ponto aqui, que é o ponto pipoca. Depois de puxar uma correntinha, a gente vai fazer o nosso ponto pipoca oficial, que a gente não depende dessa primeira corrente. Então, em vez de 2, como eu disse, vão ser 3. Então, laça, passa por dentro. Isso aqui é um meio ponto, só que a gente quer 3 juntos. Então, vamos fazer mais uma vez. No outro, a gente ia passar por 4, só que dessa vez a gente quer 3, então a gente vai passar mais uma vez. E agora sim, a gente tem, em vez de 5 argolas, a gente tem 7. E a gente vai passar por dentro de 6. Vamos ficar 2 e a gente vai passar por dentro dessas 2 para finalizar. E, como eu disse, sempre que a gente for fazer um ponto pipoca, a gente vai fazer uma corrente. Então, aqui temos 2 pontos pipocas, que são os pontos, os meios pontos altos juntos, certo? Então, eu ensinei corrente, círculo mágico, ponto alto junto. Gente, se vocês forem fazer um ponto baixíssimo, o que é o ponto baixíssimo, gente? Eu vou explicar isso pra vocês fazendo uma corrente aqui. O ponto baixíssimo é o ponto que você, esse é o ponto baixo. Você passa por dentro, laça, fica com 2 e laça. Esse é um ponto baixo. No ponto baixíssimo, a gente vai fazer diferente. A gente vai passar e a gente vai puxar. Mas aqui, em vez de laçar de novo e passar pelos 2, a gente vai pegar esse mesmo que a gente laçou e passar por dentro de novo. Esse é um ponto baixíssimo. Mais uma vez, passa por dentro, laça por um, laça por outro. Ponto baixíssimo. Esse vai ser o ponto. Esse vai ser o ponto que a gente vai utilizar para fechar os círculos, as rodadas da nossa boina. Eu espero que vocês tenham entendido bem o que é um ponto baixíssimo, ponto baixo e os outros também. Bom, pessoal, o tutorial começa aqui. E eu tô mostrando pra vocês o caderno que eu fiz a anotação da receita. Tá uma anotação meio confusa, mas que eu vou entender aí, né, pra gente fazer a nossa boina. E vou deixar ali no cantinho da tela pra eu não me perder. Bom, a gente vai precisar de uma linha, independente de qual seja, né? Eu tô usando a Charme da Círculo, uma agulha de 2,5 milímetros e uma tesoura. Gente, eu não vejo necessidade de usar marcador, mas se você se sente mais à vontade com, também você pode usar um marcador. E a dica é, seu marcador também pode ser um brinco, pode ser um clipe, não precisa necessariamente ser um marcador de crochê. Aí eu tô mostrando pra vocês mais ou menos a espessura da linha.
e a gente vai começar com o círculo mágico. Como eu expliquei anteriormente, o círculo mágico, ele, apesar de parecer um bicho de 7 cabeças, ele é muito simples. Então você vai fazer ele e vai começar com 2 correntes. Vamos começar a fazer os meios pontos altos, né? Como eu expliquei também antes, né? Como é que você vai fazer. E em todo o início de rodada, que a gente vai começar com 2 correntes, a gente vai fazer apenas 2 meio ponto altos juntos. E depois a gente vai fazer 3. Porque essa corrente que a gente vai iniciar a rodada já vai contar como um ponto. Então a gente vai fazer 2 e com esse ponto 3. E o resto vai precisar de que faça realmente 3,5 pontos altos juntos. Então, no total, você tem que ter 8 pontos pipoca, né? O primeiro que a gente fez e essa repetição de 7 vezes, 3,5 pontos altos juntos, uma corrente. Você não pode esquecer de colocar a corrente depois de cada ponto, porque esse espaço de uma corrente vai ser o que vai possibilitar a gente de fazer o aumento nas próximas rodadas. Quando você tiver feito os 8 pontos, você pode puxar a cordinha do círculo mágico, que ele vai fazer a mágica dele de fechar o nosso trabalho. Assim a gente vai finalizar essa rodada com um ponto baixíssimo no topo da corrente que a gente fez lá no início. 2, né? A gente fez 2 correntes, então o topo é a segunda. Vai fazer um ponto baixíssimo. E logo em seguida, né, tô tendo um pouco de dificuldade, logo em seguida a gente vai fazer outro ponto baixíssimo no espaço de uma corrente que a gente fez na rodada anterior. Esse fechamento vai ser o mesmo para todo o projeto. Então, vamos puxar a segunda rodada com 2 correntes, 2 meio ponto alto juntos, uma corrente, 3 meios ponto altos juntos no mesmo lugar, que esse é o nosso aumento. Essa carreira vai ter aumento em todo o espaço disponível, porque a gente quer duplicar o tamanho do nosso projeto. Então a gente vai fazer 2 pontos pipoca em cada espaço de uma corrente. Então, como explicado anteriormente, a gente fez 2, né, meio ponto, depois fez com 3. E é isso que a gente vai fazer até o resto da rodada. Você decorando como é que você faz o ponto pipoca dessa forma, o projeto vai ficar muito fácil e fluido para você. Eu não sei se eu comentei anteriormente, mas essa é a minha primeira peça que eu uso ponto pipoca. Eu nunca tinha feito ele antes e de primeira, com apenas um vídeo, foi muito fluido para mim, porque assim que eu peguei o padrão do ponto pipoca, pelo menos esse em específico, com essa quantidade de pontos, para mim o trabalho ficou muito mais rápido. Você vai fazer essa repetição que está aí na tela até o final da rodada e, como eu disse antes, o fechamento de todas as rodadas vão ser iguais. Bom, eu estou fazendo ali o aumento no último espaço e logo em seguida a gente vai fazer o fechamento exatamente como a gente fez o anterior. Como eu disse, a gente vai fazer essa mesma finalização de rodada para todo o trabalho.
ponto baixíssimo no topo da primeira corrente e ponto baixíssimo no espaço de uma corrente. Para a terceira rodada, vamos com 2 correntes, 2 meio ponto altos juntos, mais uma corrente. Esse primeiro ponto também vai ser de aumento, então vamos fazer novamente 3 meio ponto altos juntos, mais uma corrente no mesmo lugar. Porém, logo em seguida, não haverá aumento, vai ser apenas um ponto pipoca nesse espaço de uma corrente. E no espaço seguinte, nós vamos fazer um aumento, ou seja, 2 vezes o ponto pipoca nesse espaço em questão. O padrão dessa rodada é basicamente um aumento, um normal, um aumento, um normal e por aí adiante. A gente vai seguindo esse padrão até o final da nossa rodada. Tô repetindo para vocês algumas vezes para que vocês peguem o padrão. Sendo assim, né, eu vou voltar aí no vídeo quando eu tiver terminado a rodada. O fechamento, como eu disse anteriormente, ponto baixíssimo no topo da corrente inicial e logo em seguida, ponto baixíssimo no espaço de uma corrente. E para a próxima rodada, como todo início de carreira, a gente vai fazer 2 correntes, 2 meio ponto altos juntos, mais uma corrente. E, gente, esse primeiro, por um bom tempo, pelas próximas carreiras, vai ser de aumento. Então, novamente, essa carreira a gente vai fazer mais um aumento, 3 meio ponto altos juntos e uma corrente nesse mesmo lugar que a gente subiu a primeira corrente. A maior diferença da última carreira para essa é que a gente vai fazer 2 pontos pipocas normais, né? Vamos fazer um ponto pipoca no próximo e mais um ponto pipoca no próximo. Ou seja, são 2 espaços que não vão sofrer aumento. Seguindo a lógica, na nossa rodada anterior foi um aumento, um normal. E nessa rodada vai ser um aumento, 2 normais, um aumento, 2 normais. Então eu vou voltar com vocês quando eu tiver dado a volta no trabalho. Bom, e o fechamento, gente, eu não preciso falar de novo, né? Fecha com ponto baixíssimo no topo da corrente inicial, depois, logo em seguida, mais um ponto baixíssimo no espaço de uma corrente. Gente, não esqueçam de fazer esse segundo ponto baixíssimo, ele é super necessário para harmonizar esse trabalho, porque senão ele vai ficar irregular o padrão, tá? Então, ele é necessário realmente.
Como sempre, para a próxima carreira, vamos subir 2 correntes para dar altura, né, da nossa rodada e fazer mais um aumento, né? 2 meio ponto altos juntos para formar um ponto pipoca e um aumento. 3 pontos altos juntos, mais uma corrente no mesmo lugar. Como essa é mais uma carreira de aumento, eu imagino que você também já esteja prevendo, né? Vamos começar com um aumento, 3 normais, um aumento, 3 normais. Vamos aumentando o número de pontos que não vão sofrer aumento. Esse padrão vai se repetir para o resto da rodada, né? Vamos fazendo a cada 3 normais um aumento. E não se esquecer de colocar a correntinha depois de todo ponto pipoca, tá? Então, como eu tô mostrando aí pra vocês, 3 pontos que não sofreram aumento e logo em seguida um aumento, né, gente? Que é um ponto pipoca, uma corrente e outro ponto pipoca no mesmo lugar. Volto com vocês no final da rodada. Gente, agora o fechamento, novamente, um ponto baixíssimo seguido de outro ponto baixíssimo. Às vezes eu tenho uma certa dificuldade para fazer ponto baixíssimo quando eu tô fazendo alguma coisa que envolve círculo, porque é muito difícil de tirar, gente, que chato. Próxima rodada também será de aumento, então sigam o mesmo padrão. 2 correntes, 2 meio ponto alto juntos, uma corrente e mais um ponto pipoca no mesmo lugar para fazer o primeiro aumento. Na última rodada, a gente teve 3 pontos normais e nessa rodada a gente vai ter 4. Então, será um aumento, 4 normais. Então, a cada 4 ponto pipoca que você fizer em cada espacinho, você vai fazer 2 no próximo, que vai ser nosso aumento. Gente, se vocês tiverem alguma crítica a fazer sobre o tutorial, se eu estiver explicando de uma forma um pouco ruim ou até confundindo os termos em português, por favor me avisem que eu quero melhorar aqui o conteúdo cada dia para vocês, tá, gente? Eu aprendi crochê pelo YouTube e aprendi com vídeos gringos em inglês e em japonês ou coreanos que tinham subtítulos em inglês. Então, às vezes, eu traduzo alguns termos de forma errônea. Então, por favor, qualquer crítica, eu estou aqui aceitando. Então, como eu tô mostrando aí pra vocês, são 4 pontos pipoca entre
cada aumento. Gente, pelo amor de Deus, será que você ainda não aprendeu a fechar as rodadas deste projeto? Gente, ponto baixíssimo no topo da corrente, depois ponto baixíssimo na corrente ali do espaço. Seguindo a lógica das carreiras de aumento, esse vai ser o nosso primeiro aumento. Depois a gente vai fazer 5 pontos pipocas em espaços diferentes, né? Cada um em um espaço. E logo depois, mais um aumento. Então, vão ser a cada 5 pontos pipocas, um aumento. E a gente começa a rodada com um aumento, tá? Eu espero que você tenha entendido essa parte. Repetição, repetição, repetição. Parece que vai demorar, mas é bem rapidinho, tá? Como eu disse antes, quando você pega a mão do ponto pipoca, ninguém te segura, você vai pra longe. Ali, ó, às vezes eu dou umas erradas, mas também tudo tem uma primeira vez, né, gente? Aí a gente já tá fazendo o nosso aumento, né? Pra vocês verem bem. Um aumento, 6 normais, mais um aumento, 6 normais, mais um aumento. E aí a gente fecha essa rodada de novo. Gente, eu tô fazendo questão no vídeo de colocar sempre como a gente fecha e como a gente inicia as carreiras, porque apesar de ser uma coisa muito chata para quem já tem experiência no crochê, eu, quando estava bem no início, ficava bastante perdida quando elas pulavam etapas, por parecer óbvio, sabe? Mas às vezes eu me perdia e acabava até desistindo de fazer aquele projeto. Então vamos lá, próxima rodada, vamos subir as correntes. Essa vai ser mais uma rodada de aumento, tá? Então vamos com 2 meio ponto altos juntos, corrente e novamente os 3 meio ponto altos juntos e uma corrente no mesmo lugar. Como a gente fez da última vez 5, né? Pressupõe que dessa vez vão ser 6. E sim, você está certo, você Você pressupôs certo. Vamos fazer um aumento, 6 normais, um aumento, 6 normais. A cada 6 ponto pipoca, um aumento de ponto pipoca no espaço posterior. Gente, é assim que fica e vamos completar mais uma rodada. Vamos fechar isso aí de novo, que a gente tem que fechar direitinho pra ficar bonitinho, o acabamento ficar chuchu beleza e a gente poder arrasar aí nas nights, né? Nas nights e nos days. Vamos subindo mais uma rodada com 2 correntes. Essa vai ser a última, pelo menos eu acho, a última carreira de aumento. Então, vamos fazer como antes. O aumento nesse primeiro ponto, né, nesse primeiro espaço. Vamos fazer nosso aumento. E vão ser 7 normais, um aumento. Então,
A cada 7 pontos pipocas que a gente fizer em espaços diferentes, a gente vai fazer um aumento, né? Que são 2 pontos em um só espaço. E isso até o final da rodada, tá, gente? Pronto, e aí depois de ter feito 7 pontos, a gente vai fazer o nosso aumento. E novamente vamos dar a volta no projeto. Vamos fechar, como já sabemos fechar, né? Ponto baixíssimo e ponto baixíssimo. Vamos subir 2 correntes, 2 meio ponto altos juntos e uma corrente. Gente, a diferença é que nesse caso a gente não vai fazer aumento. Então vamos já para o próximo espaço fazer um ponto pipoca. E depois ir para o outro, e para o outro, e para o outro, sem precisar aumentar. Então, consequentemente, essa rodada vai ser mais rápida, né, que as anteriores. Vamos fazer menos pontos e vamos fazer um só em cada espaço. Vamos dar a volta nesse projeto e a gente vai fazer isso dessa vez, né? Essa rodada que a gente tá fazendo agora. E mais 2, totalizando 3 rodadas sem aumento. Apenas repetição. É desse jeito que vai ficar a nossa boina por enquanto. Ela vai começar a dar uma curvadinha e agora a gente vai começar a fazer algumas diminuições. Novamente, a gente vai subir 2 correntes, só que nesse caso, a gente vai fazer 2 meio ponto alto, mas não vamos laçar ele, vamos deixar eles em aberto e ir logo para o outro espaço fazer 3 pontos, 3 meio ponto altos, também incompleto. A gente vai ter 11 curvinhas ao todo na nossa agulha, só que a gente vai passar apenas por 10. Depois, como antes, vamos passar pelas últimas 2 e subir uma corrente, que como eu disse, todo ponto que a gente fizer nesse trabalho, a gente vai subir uma corrente. A gente vai intercalar essa diminuição com 8 pontos pipocas normais, né? Vamos fazer um ponto pipoca em cada 8 espaços. E aí a gente vai fazer mais uma diminuição. Ai, gente, eu tenho tanta raiva quando as linhas pulam da agulha. Nessa hora, gente, eu tava com um pouco de sono, eu tava me confundindo
toda, né? Eu tinha meio que esquecido que era uma diminuição, buguei, mas depois voltei ao normal. Então vamos com a programação continuar fazendo as nossos 8 pontos pipocas. Gente, aí eu já fiz os 8 pontos, tá? Vamos trabalhar com mais uma diminuição. Como a gente não tem corrente dessa vez, a gente vai fazer 3,5 pontos altos incompletos. Então vamos dar 3 enfiadas ali no arco, né? E a gente vai ter ali aquelas curvinhas, vão ter 7, se não me engano. E depois de ter passado pelo próximo, a gente vai ter 13 curvinhas. A gente vai passar apenas por 12 delas, né? Da última vez, na primeira diminuição, a gente passou por 10. Por que agora a gente passou por 12? Porque daquela vez a gente tinha uma corrente lá que a gente já tinha como ponto e dessa vez a gente não tem. E essa rodada vai ser só isso. Diminuição, 8 pontos normais e diminuição. No final de tudo, vai sobrar 2 espaços, né? E você vai fazer mais uma diminuição para poder fechar essa carreira. Meu Deus, soltou os pontos de novo. Vamos lá. Passa por dentro dos 12. Deixa 2 passos pelos 2. Corrente. E fecha normal, gente. Ponto baixíssimo no topo da segunda corrente. E depois ponto baixíssimo no espaço de uma corrente. Mesma coisa, tá? Não deixe se enganar porque tem diminuição que vai mudar. Não, tá a mesma coisa ainda. Tá cada vez mais fechadinha. Não sei se vocês estão percebendo. Então vamos lá. A gente vai fazer mais outra carreira de diminuição. Acho que vão ser mais 2, né? E aí a gente vai seguir a mesma lógica do aumento, né? Vamos fazer uma diminuição, 7 normais, mais uma diminuição. Então ali, né, tô tentando mostrar pra vocês ali que eu vou fazer 7. Ali já tem 2. Então vou completar ali mais os pontos até chegar no número 7. E a gente vai trabalhar com mais uma diminuição.
Quando você tiver dado a volta, vai sobrar um único espaço. E aí você faz mais um ponto normal, né? Sem ser diminuição, nada. Sobra só um. E aí, em vez de 7, né? Nesse finalzinho você vai fazer 8, porque você vai fazer mais um. E aí você vai fechar normal, ponto baixíssimo no topo da corrente e mais um ponto baixíssimo no espaço de uma corrente. Gente, essa vai ser a nossa última rodada, tá? De ponto pipoca. Que emoção. Vamos fazer mais uma diminuição, né? Vamos, como sempre, subir 2 correntes, fazer a diminuição. Depois fazer, seguindo a lógica, 6 pontos pipocas normais. Sem diminuir nada. Então, vamos fazer a cada 6 pontos pipoca, cada um no seu espaço, vamos fazer uma diminuição. Gente, a minha voz tá assim horrorosa. Tem horas que ela dá uma... Mas, por favor, relevem. Como na última rodada, vai sobrar um espaço no final. E aí você vai fazer mais um pontinho normal, que nem na última vez. E vai fechar, né? Ponto baixíssimo e outro ponto baixíssimo. Sem dor de cabeça, gente. Igualzinha a última. Só que em vez de 7, vão ser 6. Capiche? Bom, terminei a rodada e vamos puxar uma corrente. A gente vai começar a fazer a barra. A gente vai fazer uma rodada não, a gente vai fazer 7 rodadas de ponto baixo. E a gente vai fazer um ponto baixo em cima de cada espaço e em cima de cada ponto, que é esse Vzinho que fica em cima do ponto pipoca, sabe? Esse lugarzinho, esse buraquinho. Então, no espaço e nesse buraquinho aí, a gente vai fazer um ponto baixo em cima de cada um desse. E a gente vai fazer isso até dar a volta. Vamos fechar com um ponto baixíssimo. Nessa primeira corrente que a gente fez, né? Essa primeira corrente que a gente fez para subir essa rodada de ponto baixo, a gente vai fazer o ponto baixíssimo nela, né? E vamos fazer isso 7 vezes. Então, a gente vai ter uma barra ali toda trabalhada em ponto baixo, gente. É assim que fica a primeira rodada, vocês estão vendo? Fica quase, parece que não é nada, parece que é só um acabamento. Mas ela vai ficar bem mais larguinha, né? Olha, ali tô mostrando pra vocês, né? O ponto que a gente vai fazer, o ponto baixíssimo, é a nossa primeiríssima corrente dessa rodada. Então, vamos encaixar ali, fazer o ponto baixíssimo. E dessa vez a gente não vai fazer mais outro ponto baixíssimo, é só um, tá? Porque a gente tá em outra carreira agora. Então, vamos fazer isso de novo mais 6 vezes. No total, vão ser 7 carreiras de ponto baixo. E já eu volto com vocês com o resultado dessas 7 carreiras. Gente, aí já tá tomando forma, né? E a gente já tá fazendo uma carreira em cima da outra. E é assim, gente, que fica linda demais, gente. O ponto baixo, ele tem o seu lugar ali, né? Porque ele fica fechadinho, ele fica muito bem feito. Então, ali quando a gente acabar tudo, a gente vai puxar uma corrente
e cortar. Mas a gente vai tentar cortar um pouquinho mais longo pra gente poder arrematar esse trabalho e ele ficar mais seguro, né? Você puxa ali a linha, eu vou fazer meio que um nó, e aí você vai começar a fazer o trabalho de arrematar. Tem gente que usa agulha, tipo de costura, só que pra linha grossa, mas eu uso agulha de crochê mesmo. E aí eu vou passando essa agulha por dentro dos pontos de forma até que aleatória, né? E vou puxando para esconder esse fio dentro do trabalho, para não correr o risco dele descosturar, né? Do nosso trabalho, simplesmente virar pó e desfazer no meio do vento, no meio da avenida, né? Então, depois de fazer isso por um tempinho, eu vou lá, corto o resto que fica e aí a gente vai arrematar também a parte de dentro, que é aquela cordinha que sobra do círculo mágico. Então, essa parte é mais fácil de arrematar porque você tem ali, de certa forma, um lugar certinho para esconder a linha, né? Que é embaixo ali dessas florzinhas, desses puffzinhos do ponto pipoca. Então, eu vou puxando ali na primeira camada, né? Na primeira rodada, eu já vou colocando ali a agulha por dentro dos pontos pipoca e já vou puxando ela, né? O resto de linha por dentro desse ponto para ficar bem escondidinho, bem presinho. E eu vou fazer isso ao redor de toda essa primeira rodada. E depois, como antes, eu vou cortar o resto de linha. E pronto, gente. Agora o trabalho é só cortar. Pronto, sorvetinho, gente. Tá tudo perfeito, tudo maravilhoso, a sua boina. Se você quiser fazer um pãozinho de francesa, você também tá livre pra fazer. Mas eu não fiz e ficou lindo, eu amei. Espero que vocês tenham gostado.